Sabe, às vezes as maiores revelações estão escondidas nos menores detalhes. E hoje, a gente vai mergulhar num mistério que está ali bem debaixo do nosso nariz, nas páginas da Bíblia. Tudo gira em torno de um único nome. Um nome que, quando a gente puxa o fio, pode simplesmente reescrever uma das histórias mais importantes do mundo ocidental. Pensa só, e se um nome que parece não ter importância nenhuma, fosse, na verdade, a chave para abrir uma porta para um passado que foi esquecido? É exatamente essa a ideia por trás da nossa investigação de hoje. Um detalhezinho que revela um mundo, uma paisagem religiosa, sabe? Completamente diferente da que a gente imagina. Então vamos lá. A história começa no livro de Gênesis. Lá a gente encontra um personagem chamado Betuel. Ele é o pai de Rebeca, ou seja, o avô de Jacó e Esaú. Na história principal, ele é quase um figurante. Mas para nossa investigação, ele é a peça-chave de tudo. E é aqui que o mistério começa a ficar interessante. O texto bíblico diz que o Betuel vivia na Mesopotâmia. Era parte do clã de Abraão. Ok, mas qual é o problema? O nome dele. O nome dele simplesmente não bate com o lugar, não bate com a época, e o mais importante, não bate com os deuses daquela região. É um anacronismo que salta aos olhos. Isso nos joga direto na primeira parte da nossa análise, o que faz desse nome, Betuel, algo impossível para o contexto dele. Vamos olhar o nome de perto. Betuel, ou Betuel no hebraico, quer dizer casa de El, ou morada de Deus. Isso é o que os especialistas chamam de nome teofórico. É um nome basicamente que tem o nome de um deus dentro dele. E nesse caso, o deus é El. E aqui está o grande problema. O texto diz que Betuel era um arameu da Mesopotâmia. Ele teria vivido, gente, séculos antes da língua hebraica sequer existir como a gente conhece. Então, como é que ele podia ter um nome hebraico? É como encontrar um registro de alguém chamado João da Silva vivendo no Egito dos faraós. A conta simplesmente não fecha. Ok, então vamos aprofundar um pouco mais. Vamos desvendar as camadas desse enigma. Porque as contradições vão muito além da língua. Elas são geográficas e, principalmente, teológicas. Olha só que interessante como isso organiza o quebra-cabeça. De um lado, a história diz que ele era da Mesopotâmia. Do outro, o nome dele vem de Canaã. A família falava aramaico, mas o nome é hebraico. E o ponto final, o mais chocante. A família adorava os deuses da Mesopotâmia, mas o nome dele homenageia um deus de Canaã, o deus El. Nada bate com nada. E olha, isso não é uma invenção nossa, uma interpretação moderna. O próprio texto bíblico, lá no livro de Josué, admite isso. Diz com todas as letras que a família de Abraão, antes de tudo, servia a outros deuses lá na Mesopotâmia. A gente está falando dos deuses de lá. Sim, Marduk, Star, o deus El, que era de Canaã, simplesmente não fazia parte desse grupo. Então, o ponto-chave é o seguinte: o El no nome Betuel não podia ser só uma palavra genérica para Deus. Naquela época, quando se colocava o nome de um deus no nome de uma pessoa, era uma declaração, uma aliança com uma divindade específica. Então, a pergunta que muda tudo é: quem exatamente era esse deus El? E essa pergunta nos leva direto para ele, o grande protagonista esquecido dessa história toda. O Deus Supremo do panteão de Canaã, o próprio El. Bem antes de Israel existir como nação, a terra de Canaã já tinha uma mitologia riquíssima. E no topo de tudo, no comando, estava El. Ele era o deus principal dos povos que viviam ali há séculos. E aqui a gente vê quem ele era, com base em textos antigos, como os encontrados em Ugarit. Ele era o Deus Supremo, o pai dos deuses, o criador das criaturas. Descrito como uma figura sábia, boa, um patriarca. Parece familiar, não é? O símbolo dele era o touro, representando força, e a sua esposa, sua consorte, era a deusa Ashera. Só que a história religiosa da região não para por aí. As tradições ligadas a Eló não seguem sozinhas. Acontece uma virada na trama. O novo deus entra em cena e muda completamente o jogo. O nome dele, Yahweh. E essa passagem do livro de Êxodo é, olha, talvez uma das mais impressionantes de toda a Bíblia. O próprio Deus, falando com Moisés, diz: Eu sou Yahweh. Eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, mas pelo meu nome, Yahweh, eu não era conhecido por eles. O texto está literalmente dizendo que os patriarcas conheciam Deus por outro nome, um nome que começava com El. Isso leva muitos pesquisadores a uma teoria conhecida como fusão teológica. É mais ou menos assim, em 4 passos. Primeiro, os primeiros hebreus viviam em Canaã e, naturalmente, adoravam o deus principal de lá, El. Segundo, em algum momento, um novo culto a um deus chamado Yahvé aparece. Terceiro,
Com o passar do tempo, esses dois cultos, essas duas tradições começam a se misturar. E quarto, no final do processo, Yahvé acaba absorvendo tudo do outro Deus. As características, as histórias, os títulos, tudo que antes era de El. Mas essa fusão, claro, não foi perfeita. Ela não apagou todos os rastros do que existia antes. O que a gente encontra, tanto na Bíblia quanto na arqueologia, são como ecos de um panteão. São verdadeiros fósseis de uma época em que a crença era em vários deuses. Olha só essa evidência que é simplesmente incrível. Na versão da Bíblia que a gente usa hoje, em Deuteronômio, está escrito que Deus dividiu as nações de acordo com o número dos filhos de Israel. Mas, numa versão muito mais antiga, achada nos manuscritos do Mar Morto, o texto diz filhos de El. Ou seja, a versão original mostra um mundo onde o Deus Supremo, El, divide as nações entre deuses menores, os filhos de El. E o Salmo 82 tem uma imagem muito parecida. Ele descreve Deus, ou Elohim, presidindo uma assembleia divina e julgando no meio dos deuses. Isso não é uma imagem de um Deus único. É a imagem de um panteão, com um Deus-chefe liderando um conselho de outras divindades. É uma memória de um sistema de crenças bem diferente. E a arqueologia vem e confirma tudo isso. Num lugar chamado Kuntilet Ajrud, no Sinai, acharam inscrições antigas, lá do século 8 a.C. E o que elas diziam? Pediam bênçãos a Yahweh e sua Asherá. Agora, vamos lembrar, Asherá era a esposa de quem? De El. Aqui ela já aparece como parceira de Yahweh. Isso mostra que na cabeça do povo, a fusão foi tão completa que Yahweh acabou herdando até a esposa de El. Então, vamos amarrar tudo isso. O que aquele nome impossível, Betuel, revela pra gente no final das contas? Chegamos ao desfecho da nossa investigação. A conclusão é que o nome Betuel não é um erro dos escribas. É mais como uma impressão digital, uma pista que foi deixada para trás. Os autores que escreveram essas histórias muito tempo depois estavam projetando a realidade deles, a adoração a um Deus que já era a fusão de El e Yahweh, lá no passado dos patriarcas. Eles fizeram isso sem nem perceber a contradição que estavam criando. E o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, que as religiões não nascem prontas. Elas evoluem, se adaptam. Segundo, que as origens da religião hebraica parecem estar num ambiente politeísta, o de Canaã. Terceiro, que a fusão de El e Yahweh foi um processo longo, complicado e que deixou marcas. E por fim, que um detalhe minúsculo como um nome impossível pode ser a chave que abre a porta para entendermos toda essa história. E isso nos deixa como a última pergunta para pensar. Que outras verdades, talvez até mais profundas, podem estar escondidas bem aí, por trás dos nomes e das histórias que a gente acha que conhece tão bem? Porque muitas vezes, a parte mais incrível da história não está no que é dito, mas no que está nas entrelinhas.